Você se pega olhando para o teto às 3 da manhã. Noite após noite, o relógio parece zombar de você enquanto a ansiedade cresce, pensando nas tarefas do dia seguinte. Ou talvez nem pensando em nada. Apenas incapaz de voltar a dormir. A frustração é real. Não é ver o dia amanhecer, sentindo o cansaço que se acumula, sabendo que amanhã trará mais um dia arrastado, com a memória um pouco mais nebulosa, o corpo mais pesado e a paciência mais curta. Você não está sozinha nessa. Milhões de mulheres da nossa idade experimentam esse despertar noturno que parece ter hora marcada. E o pior é que muitas vezes atribuímos isso à idade ou ao estresse geral, sem realmente entender a fundo o que está acontecendo. Mas e se eu dissesse que existe uma razão surpreendente e, na verdade, bastante comum para esse padrão de sono interrompido? Algo que pode ser ajustado com pequenas mudanças no seu dia a dia. Não se trata apenas de uma noite mal dormida a longo prazo. Essa interrupção constante do sono pode impactar nossa energia, nossa clareza mental, nossa digestão e até mesmo nossa disposição para as coisas que amamos. A verdade é que nosso corpo, em uma certa idade, começa a dar sinais diferentes e precisamos aprender a ouvi-los e respondê-los com sabedoria. Neste vídeo, vamos desvendar não apenas a razão chocante por trás desses despertares às 3 da manhã, mas também vamos explorar hábitos simples e naturais que podem te ajudar a ter as noites de sono profundas e tranquilas que você merece, sem precisar de medicamentos ou soluções complicadas. Vamos mergulhar em como a sua alimentação e algumas rotinas noturnas podem ser as chaves para finalmente quebrar esse ciclo. Assista até o final, pois há algo que vou revelar que vai realmente te surpreender e pode ser a peça que falta no seu quebra-cabeça do sono. Um dos maiores culpados por trás desses despertares noturnos, especialmente por volta das 3 da manhã, é algo que muitas de nós nem sequer consideramos a forma como nosso corpo gerencia o açúcar no sangue durante o sono. Pense bem, você janta, seu corpo processa essa comida, e então você vai dormir, se sua refeição noturna foi rica em açúcares refinados ou carboidratos simples, ou se você comeu muito tarde. Seu corpo pode ter um pico de glicose e, em seguida, uma queda brusca de açúcar durante a madrugada. Essa queda no nível de açúcar no sangue é um sinal de alarme para o seu corpo. Ele interpreta isso como uma emergência energética e, para compensar, libera hormônios de estresse, como o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios são projetados para te acordar e te deixar alerta. Justamente o oposto do que você precisa no meio da noite. É como se seu corpo ligasse um interruptor de luta ou fuga, sem que houvesse um perigo real. Apenas uma questão de equilíbrio interno. E essa resposta hormonal é incrivelmente potente, mesmo que você não se sinta ansiosa por algo específico. Seu corpo está experimentando uma onda de estresse bioquímico que te tira do sono profundo, deixando-a de olhos arregalados e com a mente a 1000 por hora. Então, a primeira e mais poderosa ferramenta que temos em nossas mãos é o que colocamos no prato no jantar. Não se trata de fazer uma dieta rigorosa, mas de escolhas mais inteligentes e nutritivas para evitar essa montanha-russa de açúcar no sangue. É crucial que sua última refeição do dia seja equilibrada. O que isso significa? Significa incluir uma boa fonte de proteína magra, como peixe, um salmão ou pescada assada. Por exemplo, frango sem pele, ovos ou leguminosas como lentilhas ou grão de bico. As proteínas ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e promovem a saciedade, evitando que você sinta fome no meio da noite. Além disso, adicione carboidratos complexos, que são digeridos mais lentamente e liberam glicose de forma gradual no seu sistema.
Pense em batata doce cozida, arroz integral ou uma porção de quinoa. Esses alimentos fornecem energia constante sem causar picos. E claro, não podemos esquecer dos vegetais ricos em fibras, como brócolis, couve-flor, espinafre ou abóbora. Eles não só adicionam vitaminas e minerais essenciais, mas também contribuem para a estabilidade da glicose e para uma digestão saudável. Evitar refeições pesadas e gordurosas, muito perto da hora de deitar, também é fundamental. Uma refeição farta pode sobrecarregar seu sistema digestivo, que precisa trabalhar duro enquanto você tenta descansar, levando a desconforto e refluxo, o que pode facilmente interromper seu sono. O ideal é jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Isso dá tempo suficiente para o corpo iniciar o processo digestivo sem que ele precise estar em pleno vapor durante seu período de descanso. E sobre aquele docinho pós-jantar ou um lanche antes de dormir. Aqui é onde a surpresa acontece. Açúcares simples e carboidratos refinados, como bolos, biscoitos, pão branco ou até mesmo algumas frutas muito doces, consumidas em excesso antes de dormir. São os grandes vilões. Eles causam aquele pico rápido de açúcar, seguido pela queda brusca que estamos tentando evitar. Se sentir fome antes de dormir, opte por um pequeno lanche rico em proteínas ou gorduras saudáveis, como um punhado de amêndoas, um iogurte natural sem açúcar, ou até mesmo algumas fatias de abacate. São escolhas que nutrem sem desestabilizar. A hidratação também desempenha um papel importante, mas de uma forma que talvez você não tenha considerado para o sono. Beber água suficiente ao longo do dia é vital para todas as funções do corpo, incluindo a regulação da glicose. Mas quando se trata do sono, o momento em que você bebe é crucial. Embora seja importante manter-se hidratada, consumir grandes quantidades de líquidos muito perto da hora de deitar pode levar a visitas frequentes ao banheiro durante a noite, o que obviamente interrompe o sono. A recomendação é beber a maior parte da sua água durante o dia e ir diminuindo a ingestão à medida que a noite se aproxima. Tente parar de beber líquidos abundantes cerca de 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Se precisar tomar um remédio ou sentir sede, um pequeno gole está tudo bem, mas evite grandes copos de água ou chás que possam ter efeito diurético. Essa pequena mudança pode fazer uma grande diferença na frequência dos seus despertares para ir ao banheiro. Agora que desvendamos como o que você come no jantar e o momento da sua hidratação podem ser a chave para evitar aqueles despertares às 3 da manhã. Vamos mergulhar em outros aspectos igualmente importantes do seu dia a dia que influenciam diretamente a qualidade do seu sono. Um mineral que muitas vezes é subestimado, mas que desempenha um papel gigantesco na nossa capacidade de relaxar e dormir profundamente. É o magnésio. Você já ouviu falar dele como o mineral do relaxamento? Não é à toa. O magnésio é fundamental para mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, incluindo aquelas que controlam a função muscular e nervosa, a pressão arterial e, crucialmente, a produção de melatonina, o hormônio do sono, e outros neurotransmissores que acalmam o cérebro, como o GABA, infelizmente. Muitas mulheres da nossa idade têm deficiência de magnésio, e isso pode ser um fator silencioso que contribui para a insônia, cãibras noturnas e até mesmo a ansiedade que nos mantém acordadas. A boa notícia é que o magnésio é encontrado em diversos alimentos deliciosos e fáceis de incorporar na sua dieta. Pense nos vegetais de folhas verdes escuras, como espinafre e couve, que são verdadeiras potências nutricionais. Nozes e sementes, como amêndoas, castanhas do Pará, sementes de abóbora e chia,
São excelentes fontes. Grãos integrais, como aveia e arroz integral, também contribuem, e para quem adora um docinho, o chocolate amargo, com alto teor de cacau. É uma fonte surprisingly rica em magnésio e pode ser um agrado ocasional sem culpa. Incluir esses alimentos regularmente nas suas refeições pode ajudar a repor os níveis desse mineral essencial e, consequentemente, melhorar a qualidade do seu sono. Se você suspeita de uma deficiência mais severa, ou se a dieta sozinha não estiver surtindo efeito, conversar com seu médico ou um nutricionista sobre a suplementação de magnésio pode ser uma ótima ideia. Existem diferentes tipos de suplementos de magnésio, e um profissional de saúde pode te orientar sobre qual é o mais adequado para você e a dose correta. Acredite, sentir o corpo relaxar e a mente acalmar naturalmente antes de dormir, graças a algo tão simples quanto o magnésio, é uma sensação incrível e libertadora. Além da alimentação e dos nutrientes, a sua rotina noturna tem um impacto profundo na forma como o seu corpo se prepara para o sono. Em um mundo cheio de telas e estímulos constantes, é muito fácil nos perdermos e levarmos essa agitação para a cama. A luz azul emitida por celulares, tablets e televisores suprime a produção de melatonina, o hormônio que diz ao seu corpo que é hora de dormir. Isso confunde seu relógio biológico e pode dificultar o adormecer e manter o sono. A recomendação é criar um horário de desligamento para as telas pelo menos 1 a 2 horas antes de ir para a cama. Substitua essa atividade por algo mais relaxante e que não envolva luzes brilhantes. Que tal um bom livro, não em e-reader, com tela luminosa, mas um livro físico, com páginas de papel, ou talvez ouvir um podcast tranquilo, música suave ou um audiolivro. Um banho morno antes de dormir também pode ser incrivelmente eficaz. A elevação e posterior queda da temperatura corporal após um banho quente imita os processos naturais do corpo que sinalizam o início do sono. Adicionar alguns óleos essenciais relaxantes, como lavanda, a água do banho ou a um difusor no quarto, pode intensificar esse efeito calmante. Transforme seu quarto em um santuário do sono. Isso significa um ambiente escuro, silencioso e fresco. Use cortinas que bloqueiem a luz. Considere tampões de ouvido se o barulho for um problema e mantenha a temperatura do quarto agradável. Nem muito quente, nem muito fria. Pequenas coisas, como arrumar a cama e organizar o ambiente, também podem contribuir para uma sensação de paz e ordem que prepara a mente para o descanso. Evitar discussões estressantes ou resolver problemas importantes antes de deitar é outro ponto crucial. Tente adiar essas conversas para o dia seguinte. A noite é para desacelerar, não para acelerar a mente. Se você se pega ruminando pensamentos, tente escrever em um diário por alguns minutos para descarregar a mente antes de fechar os olhos. Criar um ritual noturno consistente, mesmo que simples, sinaliza para o seu corpo que a hora de relaxar e dormir está chegando, ajudando a regular seu ciclo circadiano e a evitar aquele despertar indesejado às 3 da manhã. E, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a conexão entre o seu intestino e o seu sono. Pode parecer estranho, mas o seu sistema digestivo, muitas vezes chamado de nosso segundo cérebro, tem uma influência poderosa sobre o seu humor e o seu sono. Uma grande parte da serotonina, que é um precursor da melatonina, é produzida no intestino. Se o seu microbioma intestinal não estiver saudável, isso pode afetar a produção desses neurotransmissores importantes, impactando diretamente a qualidade do seu sono. Uma dieta rica em alimentos processados, açúcares e gorduras ruins pode desequilibrar a flora intestinal.
levando a inflamações e problemas digestivos que também podem roubar seu sono. Para nutrir um intestino saudável, priorize alimentos ricos em fibras pré-bióticas, que alimentam as bactérias boas do seu intestino. Isso inclui alho, cebola, aspargos, bananas verdes e aveia. Além disso, incorpore alimentos probióticos fermentados na sua dieta, como iogurte natural sem açúcar, kefir, kombucha e chucrute. Esses alimentos introduzem bactérias benéficas diretamente no seu sistema, ajudando a restaurar o equilíbrio da flora intestinal. Quando seu intestino está feliz, seu cérebro também está, e isso se reflete em um sono mais reparador. Evitar lanches pesados ou muito estimulantes antes de dormir, como já mencionamos, também dá ao seu intestino a chance de descansar e se preparar para a regeneração noturna. Lembre-se, um intestino saudável não é apenas sobre digestão, é sobre bem-estar geral, energia e, sim, o seu precioso sono, ao cuidar do seu microbioma. Você está investindo em noites mais tranquilas e dias mais vibrantes. Então, como vimos, a jornada para uma noite de sono ininterrupta e revigorante não é sobre um único segredo mágico, mas sim sobre uma série de escolhas conscientes e gentis que fazemos por nós mesmas, a cada dia. Desvendamos que a razão chocante por trás daqueles despertares às 3 da manhã muitas vezes se esconde na delicada orquestra de hormônios e na regulação do açúcar no sangue, profundamente influenciada pelo que comemos e bebemos. Especialmente à noite, aprendemos sobre a importância de um jantar equilibrado, rico em proteínas e carboidratos complexos, para manter a glicose estável e evitar que o corpo libere hormônios de estresse que nos tiram do sono profundo. Também exploramos o poder do magnésio, o mineral do relaxamento, e como ele é fundamental para acalmar o sistema nervoso e promover a produção de melatonina. Fica claro que incluir alimentos ricos em magnésio, como vegetais de folhas verdes escuras, nozes e sementes, é um passo simples, mas eficaz, para o bem-estar noturno. E quem diria que a nossa rotina noturna, o ambiente do nosso quarto e o uso de telas teriam um impacto tão profundo? Desligar os dispositivos eletrônicos cedo, criar um santuário do sono e engajar-se em atividades relaxantes antes de deitar são rituais poderosos que sinalizam ao nosso corpo que é hora de descansar, não de despertar no meio da noite. E a surpresa que eu mencionei no início do vídeo. A peça que falta no quebra-cabeça do sono é a interconexão de tudo isso. E mais ainda, a sua capacidade de influência sobre esses fatores. A maioria das mulheres pensa que o despertar noturno é algo com o qual se tem que conviver à medida que envelhecem. Mas a verdade chocante é que esses despertares às 3 da manhã não são uma sentença inevitável da idade, e sim um sinal do seu corpo de que pequenos ajustes podem ser feitos para restaurar o equilíbrio. É um chamado para você reassumir o controle. A surpresa é que você tem mais poder sobre seu sono do que imagina. Não é um mistério insondável, mas um diálogo com o seu corpo. E você tem as ferramentas para responder. Lembre-se, cada pequena mudança que você implementa é um passo gigante em direção ao seu bem-estar. Não se sinta pressionada a mudar tudo de uma vez. Comece com 1 ou 2 dicas que mais ressoam com você e veja a diferença acontecer. Talvez seja ajustar o jantar de hoje à noite. Ou talvez seja deixar o celular de lado 1 hora mais cedo. Pequenos passos se acumulam em grandes transformações. Você merece o melhor. E isso inclui noites de sono profundas e reparadoras que te deixam acordada. Sim, mas no horário certo. Cheia de energia e disposição para viver cada dia plenamente. Gostaria muito de saber de você qual dessas dicas você pretende experimentar primeiro.
Ou talvez você já tenha uma estratégia que funciona maravilhosamente bem para você. Compartilhe nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a luz para outra mulher que está passando pelo mesmo desafio. Adoro ler suas histórias e aprender com a sabedoria coletiva da nossa comunidade. E se este vídeo te trouxe alguma clareza, esperança ou uma nova perspectiva sobre o seu sono, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este, feitos especialmente para nós, mulheres que querem viver plenamente em todas as fases da vida. Sua participação ajuda este canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Cuide-se, valorize seu descanso e descubra a alegria de acordar verdadeiramente renovada. Viva sua melhor vida em todas as idades.